Boa noite a todos e que a graça do nosso Deus esteja com todos nós. Amém? Estamos iniciando mais uma semana e para quem pôde acompanhar um pouco das notícias a respeito do que está acontecendo no mundo, nós vimos ontem algo que foi muito sério e ainda não sabemos o que pode acontecer nesses próximos dias. Mas foi aqueles ataques do Irã em Israel. As ameaças de guerras estão aí, porque outros países podem se envolver. Há até um grande receio, de como que isso pode realmente se desenrolar. Agora, pode ser que não, fique simplesmente nessa manifestação de que houve um desentendimento, uma reação e coisas assim. Mas isso nos faz prestar um pouco mais de atenção nos detalhes do livro que nós estamos estudando, o livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 17. Nós lemos agora no início do culto um salmo que diz que Deus habita Jerusalém. É por isso que nós temos um olhar especial para Israel. Porque, lógico, nosso Deus não mora literalmente preso a uma cidade, a um espaço. Mas a única cidade do mundo que ele disse que habita, nesse sentido, é Jerusalém. Apesar de ele não ser preso a nenhum espaço físico. O nosso Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele não depende de um único lugar. Ele não precisa ser adorado somente por aqueles que vão até Jerusalém. Todos nós estamos aqui, hoje, no Brasil, em Manaus, adorando o nosso Deus. Mas é algo interessante lembrar que Deus fala sobre Israel, sobre Jerusalém de uma forma especial. Agora, cabe a todos nós, crentes no Senhor Jesus, entendermos que a nação Israel, o país Israel de hoje, é uma nação que precisa de Jesus. Não é porque eles são Israel que automaticamente já são salvos ou já têm então a sua vida com o Senhor Jesus garantida. Não é isso. Existem crentes em Israel. São chamados de judeus messiânicos. Mas o país Israel é pouco alcançado pelo Evangelho. E talvez poucos lembrem disso para orar não só pela paz em Jerusalém, mas pela salvação do povo judeu. Pela salvação em Cristo daqueles que lá habitam. Não basta simplesmente ser um povo escolhido de Deus para que todas as coisas então estejam já garantidas para os seus habitantes. Então oremos pela paz em Israel. Oremos pela salvação de todos os habitantes daquele país, sejam eles judeus, sejam eles árabes, sejam eles de quem quer, qualquer que for a nacionalidade. O livro de Apocalipse, ele fala muito sobre acontecimentos futuros em Israel. Inclusive, no capítulo 16, o capítulo que nós trabalhamos semana passada, mencionou uma região chamada de Armagedon, aquele lugar que vai ser conhecido como o lugar da Batalha do Armagedon, como nós vimos semana passada. E Armagedon é uma região lá, na região de Israel, conhecido também como Megido ou Megido. E alguns dos irmãos aqui foram até lá, foram lá ver se era isso mesmo. Né? Quem sabe você um dia pode ter esse privilégio de também fazer uma viagem para lá, ou aguarde o milênio que você poderá estar lá. Né? Pode ser mais barato aguardar o milênio, não sei, né? Mais seguro também, né? E é um detalhe, né? Temos a menção daquela região, temos a menção dos 144 mil judeus que nós já mencionamos em textos atrás. Então é algo que nos chama a atenção. E como é que Apocalipse 17 se envolve nessa história toda a respeito do futuro? O nosso título para a meditação em Apocalipse 17 é a desolação e a destruição do sistema antideus. Esse sistema mundial, esse império do mal será destruído. E Deus garante isso para a sua igreja, para o seu povo. Os primeiros leitores do livro de Apocalipse, que estavam ali no primeiro século, eles estavam sendo encorajados de que Deus estava no controle de tudo e que esse império do mal, que aparecia de certa forma lá no primeiro século, não vai durar. E outros impérios surgiram e surgirão, e nenhum deles vai prevalecer. A desolação e a destruição do sistema antideus.
Leiamos então Apocalipse 17, versículo 1, diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. O 10 chifre que você viu são 10 reis, que não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém. Esse texto, então, fala sobre a desolação e a destruição do sistema, do império, do reino anti-Deus, anticristão, que aqui é chamado de Babilônia, a grande Babilônia ou a prostituta. O livro de Apocalipse é uma obra de gênero bem peculiar. Ela é um livro que tem marcas muito específicas. E neste capítulo em especial, nós temos inclusive alguns símbolos já decifrados, revelados, mas nem sempre nós temos esse tipo de detalhe que encontramos no capítulo 17. Por isso não dá para nós ficarmos presos a tantos detalhes que talvez fiquemos curiosos, mas a gente não tem como dizer exatamente o que é. Mas o capítulo 17 nos traz uma mensagem e dá para nós entendermos, no geral, o que vai acontecer no futuro e o que nós devemos considerar para os nossos dias hoje. Um dos símbolos que precisamos entender bem aqui no capítulo 17 é a Babilônia. A Babilônia aqui não é a Babilônia geográfica dos dias de Daniel, por exemplo. Também não é uma outra cidade exatamente de um certo lugar no globo terrestre que está simplesmente aguardando o seu momento para se levantar contra Deus. Mas faz referência a um sistema, a uma ideologia, a uma filosofia, a um modo de querer governar todos os habitantes da terra. E que aqui é chamado de Babilônia, especialmente por sua
atuação na área religiosa, mas também vai atuar na área militar, política e econômica, e isso nós vamos ver um pouco mais no capítulo 18. O capítulo 17 nos traz uma mensagem: a profecia do fim do sistema antideus ou do sistema anticristão revela o poder incomparável do nosso Senhor. A profecia a respeito do fim deste sistema anticristão revela o poder sem igual do nosso Senhor. Então, quais aspectos desse sistema são apresentados aqui para nós? Vamos olhar para o texto mais uma vez e ver aqui 3 desses aspectos a respeito do sistema antideus, anticristão, e como é que ele vai ser destruído. Primeiramente, note o que podemos chamar de a descrição da figura do sistema anticristão, ou como eu estou chamando aqui, do reino antideus. Como é que ele é descrito? Veja que no versículo 1 é dito assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O capítulo 16 abordou de forma bem resumida o conteúdo das 7 taças. 7 anjos trazendo os julgamentos finais, o ponto mais alto do julgamento de Deus sobre a terra, sobre todos os habitantes da terra, naquele final da grande tribulação. Agora, os capítulos 17 e 18 vão trazer um pouco mais de detalhes a respeito do julgamento do sistema dominante que existirá. Especialmente, então, aqui, o sistema que podemos chamar de sistema maligno, com a liderança de uma trilogia, que nós já falamos sobre ela. Temos a presença de Satanás como o dragão, temos a besta do mar e a besta da terra também como falso profeta e o anticristo. Mas esse sistema todo não vai passar impune. Os homens serão julgados? Sim. Eles lamentarão a dor, vão sofrer, mas ainda vão blasfemar contra Deus. Mas eles não serão os únicos julgados. O próprio sistema religioso, aqueles que estarão enganando pessoas, também precisa ser julgado. E Deus vai julgá-los. Então o julgamento não será só sobre os homens, mas também sobre essas hostes celestiais. Então o alvo dos últimos julgamentos divinos são exatamente estes seres, ou esses que vão estar dominando o mundo naquela ocasião. João e as igrejas do primeiro século, João, o apóstolo, podiam ter certeza que o império do mal não iria passar sem ser julgado. Talvez a igreja do primeiro século estava olhando mais para o império romano, porque eles estavam debaixo de grande opressão romana. Mas a mensagem era: olha, não se preocupem, o que vocês estão enfrentando hoje, Deus está no controle, mas coisas piores ainda virão, e Deus vai mostrar que Ele tem poder sobre tudo e todos. Então, se Ele vai julgar aquilo que vai ser pior, quanto mais aquilo que vocês estão vendo hoje com o Império Romano. A mensagem para nós, então, é algo muito parecido. Mesmo que nós vivamos em dias difíceis, com leis anticristãs, antifamília, com decisões de juízes, com decisões de senadores, deputados, com a presença de um presidente assim ou assim, não importa. O que nós temos que lembrar é: Deus continua no controle de todas as coisas. E que apesar das decisões que o sistema anti-Deus toma, inclusive nos dias de hoje, nós podemos ter certeza de que Ele está nos guardando em meio a tudo isso. E no futuro, Ele continuará guardando o seu povo e julgando aqueles que são dignos de julgamento. A descrição desse sistema maligno é apresentada aqui como uma mulher. Ela é chamada aqui de a grande prostituta. Ou seja, ela não é simplesmente uma meretriz, uma prostituta, mas é descrita como a grande, incomparável. Por quê? Porque ela é aquela que está acima de todas as outras. Não especificamente no aspecto moral físico, uma prostituta física, mas sim naquela analogia de uma pessoa que leva outras pessoas a se afastarem de Deus, sendo então adúlteros e infiéis no relacionamento com Ele. Qualquer pessoa
que segue uma linha doutrinária, uma ideologia, uma filosofia, uma religião que o faz ficar longe de Deus, está se envolvendo com uma prostituição espiritual. E a grande prostituta fará exatamente isso. Vai conduzir pessoas para mais longe de Deus, como já acontece nos dias que nós vivemos. Ela também é chamada aqui, ou descrita, como aquela que está sentada sobre muitas águas. O próprio texto já diz o que são as muitas águas. Diz que são as nações do mundo. A grande meretriz, ela está assentada, ela governa, ela está dirigindo todas as nações de certa maneira. Mesmo que hoje ainda não vivamos debaixo desse grande império que vai dominar o mundo na grande tribulação, nós já podemos ver alguns indícios, com posições de governos, com posições de líderes, com influência midiática, com presença em meio às redes sociais, de pessoas que estão sempre defendendo valores anticristãos e atacando os valores cristãos. Essa grande prostituta, essa mulher, ela tem um relacionamento com os reis da terra e com todos aqueles que habitam a terra. O versículo bíblico diz: os reis da terra se prostituíram com ela, e os reis que habitam na terra, ou melhor, e os que habitam na terra se embriagarão com o vinho da sua prostituição. Note que estamos falando do futuro, mas aqui João está descrevendo o que ele viu. Por isso que usa-se o verbo aqui no passado. Os reis da terra se prostituíram com ela, mas ele está vendo algo que há de acontecer e tem colocado para nós assim como uma revelação. O que nós notamos aqui? Notamos que os reis da terra, os governantes, vão se envolver com esse sistema anti-Deus. Como já disse, isso já acontece hoje. Só vai piorar. E também os habitantes da terra vão se embriagar com o vinho da sua prostituição. Já acontece hoje, mas vai piorar. Os governantes, então, estarão envolvidos politicamente com a grande prostituta, a humanidade vai servir a grande prostituta, aprovará seu governo, suas ideias, suas políticas. Essa mulher, a Babilônia aqui, também tem um relacionamento com a besta. Veja o versículo 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, ou seja, uma fera, um animal selvagem. Ele é assim descrito pelo nosso Deus. Escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A besta escarlate aqui é o anticristo, é aquele que vai se levantar contra todos os ensinamentos cristãos. É a pessoa descrita por nosso Deus dessa forma. Agora, vai estar de cor escarlate, como uma cor de realeza, de esplendor, uma cor chamativa, porque isso vai ser usado para atrair pessoas para perto de si. E o grande sistema anti-Deus vai fazer uso dessa figura. Agora, serão todos em oposição a Deus e ao Cordeiro. Veja também o versículo 4. O versículo 4 mostra o poder sedutor da mulher. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Diz o texto de Provérbios, capítulo 7, versículo 10, que uma prostituta, ali naquele caso, literalmente uma prostituta, ela seduz suas vítimas. Ela sai ao encontro com suas roupas e com as suas astúcias para atrair pessoas para as suas garras. Não vai ser muito diferente no aspecto religioso, como já é. Quando digo já é porque a prostituição religiosa não é diferente. Ela se apresenta de uma forma interessante. Ela atrai. Se fala um pouquinho sobre Jesus aqui, fala um pouquinho sobre Bíblia ali, mas não vem de uma forma assim tão horrível, a ponto de que as pessoas se afastem. É muito sedutor. É por isso que pessoas facilmente se desviam da fé,
porque deixam de estar firmes na palavra de Deus e com uma breve mensagem mais sedutora que o sistema usa, já começa a se render a esse novo sistema religioso que inclusive pode não ter um Deus. Como assim? Sim, é possível. É possível você ter um sistema que nega a presença de Deus, um sistema que vai idolatrar um ateísmo, mas é a forma sutil de fazer com que as pessoas se adorem mais do que adorar a Deus. Coloque-se a si mesmos como o centro de sua existência. Um sistema anti-Deus. Qual é a identidade dessa mulher? Veja no versículo 5. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Toda falsa religião tem, de certa forma, uma ligação com o que podemos chamar aqui de Babilônia. Por quê? Porque ela é a mãe das prostitutas. Ela é a mãe das falsas religiões. Ela é a principal das falsas religiões que existem no mundo. Não é uma referência literal, como já disse, àquela Babilônia dos dias de Daniel, e nem da Torre de Babel, lá de Gênesis capítulo 11. Mas é uma referência ao sistema anti-Deus, anticristão, anticristo. Agora, veja a maldade dessa mulher. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada. Embriagada como? Com o quê? Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, João colocando aqui em suas palavras, admirei-me com grande espanto, fiquei assustado pela maldade que essa mulher estava fazendo. Até os dias de hoje, nós podemos ver isso. A igreja do Senhor tem sido perseguida, se não intensamente no nosso Brasil, mas há vários lugares do mundo que você ser crente é você colocar a sua cabeça a prêmio. Você corre risco de vida. É o que nós normalmente falamos sobre as igrejas perseguidas, né? Aquelas igrejas da janela 10x40, um espaço do nosso globo terrestre que aponta para países onde a perseguição é intensa, onde você se identificar como cristão é um perigo. E há pessoas sendo mortas ali, sendo perseguidas hoje. Basta você entrar no site da Missão Portas Abertas e você vai ter informações bem atualizadas de países que têm perseguido igrejas, cristãos, missionários, têm prendido, têm matado, mas isso não vira mídia, isso não aparece em notícias. Mas vários santos estão morrendo por conta de fazer a obra de Deus. Isso vai piorar, mais uma vez, na grande tribulação. E o que essa mulher vai estar fazendo? Se embriagando com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. A mulher, então, esse sistema anti-Deus, essa Babilônia, é assassina. Esse sistema religioso é perseguidor do povo de Deus. João e as igrejas do primeiro século podiam saber que esse sistema dos seus dias, Império Romano, por exemplo, era um sistema sutil, astuto, sedutor, mas eles não deviam se deixar enganar. Da mesma forma, nós hoje. Nós devemos lembrar da mesma forma que pode ser que tenha um pregadorzinho aqui na internet, um outro ali numa igreja assim. Ah, mas vocês têm que entender que é tudo religião, está tudo falando de Deus. Nem tudo que fala de Deus é realmente de Deus. Há muitas pregações que são proferidas por falsos profetas que enganam pessoas, tirando-as do foco de adoração do Cordeiro. Inclusive, com uma boa maquiagem de evangélico. Todas as pregações que você ouvir, tomara que você não ouça muito, né? Que fala mais de você do que de Cristo e de Deus, olha, possivelmente você está ouvindo uma mensagem ruim e pior, que às vezes quer até compartilhar o que você ouviu com pessoas do seu grupo, né? No grupo da nossa igreja não pode cair umas dessas não, porque quando caem tem que apagar logo, né? Cuidado, tem muita coisa assim. Claro, também existem aquelas que são absurdamente contrárias às Escrituras.
falsos profetas nos dias de hoje. Hoje, o povo do Senhor não deve se envolver com o mundo, com aquilo que é contra Deus. Não deve se envolver com as doutrinas que não são bíblicas. Deve resistir à sedução dessas pregações. Veja também agora um outro aspecto. Além da descrição dessa figura do sistema antideus, veja o significado. Mais rapidamente, porque o próprio texto já nos apresentou. Versículo 7. O anjo, porém, me disse, depois que ele ficou espantado, vou lhe explicar o mistério. Vou lhe explicar o mistério. E ele começa a explicar. Então, veja primeiramente aqui o versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher, esse sistema antideus, está sentada, governando. São também, quem são esses 7 montes? São também os 7 reis, 7 homens, 7 governantes, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Aqui nós temos uma apresentação do significado deste governante. Ou aqui também podemos falar sobre a besta, como está sendo descrita. A besta, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, e ela está levando a mulher. É também aqui o 8º rei, mas não faz parte dos 7. Deixe-me tentar explicar. 7 reis. Quais são eles, então? Possivelmente, pelo estudo da história, principalmente considerando o livro de Daniel, que também é um livro profético, nós estamos aqui com uma descrição de 5 reinos. Quais? Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia. 5 reinos que já existiram. Um existe nos dias de João. Qual seria? Roma. Então, Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Outro ainda não chegou. Qual será este? Justamente o do anticristo. Aquele que será chamado de Babilônia. Aquele que ainda não chegou, chegará, mas vai durar pouco tempo. E a besta, versículo 11, que era e não é mais, e também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. O que significa isso? Apesar de ser uma referência ao governante daquele reino que há de existir, na chamada Grande Tribulação, ele vai ter uma duração curta, de no máximo 7 anos, mas ele já existe nos demais reinos. O anticristo se levantou no Egito, o anticristo se levantou, de certa forma, na Síria, na Babilônia, na Média Pérsia, na Grécia. Agora, não cabe a você ficar tentando descobrir qual foi a figura humana que representou o anticristo. Não é isso o importante. O importante é você ver que todos esses impérios se levantaram contra Deus. Todos se levantaram contra Deus e o seu povo. Veja um pouquinho mais. Agora os 10 chifres. Os 10 chifres aqui são 10 reis. 10 reis, parceiros da besta, que tem o mesmo propósito. Veja o versículo 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. 10 governantes vão se unir ao anticristo. E a mulher, mais uma vez é chamada aqui, versículo 18, a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E o versículo 15, o anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A mulher, o sistema antideus, vai estar governando, assentada sobre povos, multidões, nações e línguas. Vou lhe explicar o mistério. Veja só, não há nada oculto aos olhos de Deus, óbvio. Ele conhece todas as coisas. Nosso Deus conhece todas as coisas perfeitamente. Nosso Deus é onisciente.
Como se diz, e não é versículo bíblico, o futuro a Deus pertence. Porque tem gente que fala, como está na Bíblia, né? O futuro a Deus pertence. Não está, mas pertence a Ele sim, né? Os leitores originais de Apocalipse, eles podiam descansar com a mensagem que João estava levando para eles. Podiam descansar que o plano de Deus estava em execução e vai tudo acontecer perfeitamente. A igreja do século 21, da mesma forma. Deus continua com tudo debaixo do seu controle, todas as coisas. Se Ele governa nações, se Ele governa grandes impérios, quanto mais detalhes de nossas vidas. Portanto, quando nós olhamos para esse Deus grande, este Deus que governa todas as coisas, uma das coisas que nós deveríamos cultivar no nosso coração é, se Deus governa tudo e ninguém consegue enfrentá-lo, é impossível, é claro que Ele cuida também de mim, no particular, no pessoal. E é claro também que se Ele quiser que eu passe por alguma dificuldade na vida, Ele vai permitir, mas vai cuidar de mim. Então, não há espaço para preocupação pecaminosa. Como disse Jesus em Mateus 6,34, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Deus conhece todas as coisas. E nem sempre, ou pouquíssimas vezes, eu e você temos que saber dos detalhes da sua forma de governar. É simplesmente uma questão de confiança. Deixe com Ele. Ele sabe fazer todas as coisas perfeitamente. Por fim, o nosso último aspecto o fim, a destruição, a desolação dos representantes do sistema antideus, anticristão. Tem 3 representantes aqui. Vejamos o primeiro. Mais uma vez, versículo 8. A besta, né? Eu fico pensando assim, toda vez que você vê esse texto, que você vê a palavra besta, esquece das pronúncias nordestinas, né? Ah, é um besta. Ah, uma besta. Não é nada a ver com isso, né? É um animal, uma fera, uma descrição que Deus faz daquele que se opõe a Ele. Versículo 8. A besta que você viu era e não é mais. Fazendo um contraste com a descrição sobre o cordeiro, que era e sempre será. Mas este aqui não tem como prevalecer. A besta não é mais. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Caminha para a destruição. Ela existirá. Vai pensar que está vencendo, mas ela está caminhando para a destruição. Isso nos faz lembrar também de Provérbios 14, que diz que há caminho para o homem que parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Assim como existem pessoas que acham que estão totalmente certas e com toda a certeza que estão fazendo as coisas certas neste mundo e que então terão todos os seus planos bem-sucedidos, mas na verdade estão rejeitando a Deus e os seus planos, assim também acontecerá com aquele anticristo. Ele vai fazer as suas coisas, seus planos, tudo já está descrito no livro de Apocalipse, que ele inclusive conhece, mas vai caminhar para a sua destruição. Caminha para a sua própria destruição. Os 10 chifres, que são os demais representantes, os 10 reis, os 10 chifres, os parceiros dessa besta, os parceiros serão derrotados. Vemos aqui novamente uma menção dessa batalha que nós já vimos no capítulo 16, que foi descrito ali como uma batalha do Armagedon. Veja o versículo 14 então. 14 aqui do nosso texto. Diz assim: lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Então o que nós vemos aqui? Que os 10 reis, eles vão se unir à besta numa batalha contra o cordeiro. É lógico que nós já entendemos que isso
incomparável, né? Uma força incomparável. E o que vai acontecer com eles? Serão derrotados. E nós temos essa belíssima descrição do Cordeiro. O Senhor dos senhores. O Rei dos reis. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém pode governar como o nosso Deus. Não há presidente, não há ditador, não há juiz, nem o famoso nosso aí, que pode enfrentar o nosso Deus. Ninguém. E somente aqueles que estarão com o Cordeiro é que serão chamados de eleitos e fiéis. Somente os que estão do lado do vencedor é que serão chamados de eleitos e fiéis. E por quê? Porque terão os seus nomes no livro da vida. Mas temos que esperar os acontecimentos futuros para sabermos quem já tem o seu nome lá como eleito e fiel? Nós não vamos saber o nome de cada um que está escrito, mas podemos saber individualmente. Se hoje você crê em Jesus como Senhor e Salvador, se hoje você já entendeu que você é um pecador, se hoje compreendeu que sem Cristo você não tem como ir para o céu, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você já compreende Jesus como seu único Salvador, então, claro, isso é uma confirmação de que você é um vencedor. Você é um eleito de Deus. Você é um dos fiéis do Senhor e que tem o seu nome escrito nesse livro da vida antes da fundação do mundo, antes de você existir, antes de que nós existíssemos. Porque esta eleição, essa escolha do Senhor não dependia de nenhum dos feitos que nós iríamos realizar em vida. Simplesmente graça e misericórdia dele. Porém, os que rejeitam a Cristo, que não querem saber do Senhor Jesus, não querem saber do Cordeiro, esses não têm, vai ficar evidente que não tem o nome no livro da vida. João ressalta que os cristãos verdadeiros serão os vencedores. E veja também o fim da mulher, a prostituta, a grande cidade, a Babilônia. Veja o versículo 16 e 17. Os 10 chifres, que são os 10 reis, que você viu, e a besta, esses odiarão a prostituta. Mas espera aí, não estavam de mãozinhas dadas até agora? Não eram amiguinhos? Parece criança, né? Estão brincando, daqui a pouco estão brigando, não é? Mas veja, os 10 chifres, os 10 reis, vão odiar a prostituta, o sistema mundial chamado Babilônia aqui. Eles a deixarão devastada e nua, vão abandonar, vão desprezar. Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, não vão querer mais relacionamento com ela. Versículo 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Somente Deus é o Rei dos reis. Somente Deus é o Senhor dos senhores. E Ele, nosso Deus, tem um poder tão incomparável que Ele pode fazer com que as pessoas façam o que Ele quer que seja feito. Porque o homem não tem como resistir os planos de Deus, não tem como fazer com que os planos de Deus sejam frustrados. Podemos pensar no faraó, no Egito. Aquele faraó, ele estava resistindo libertar o povo de Israel a cada vez que Moisés se apresentava diante dele, mas o texto deixa bem claro que Deus estava fazendo com que ele agisse daquela forma. Ah, mas como é que pode ser isso? Talvez eu não consiga explicar para você, mas eu consigo entender o seguinte: Deus é tão grande e um ser tão poderoso que as vontades humanas não podem resistir à vontade dele. Se ele quiser fazer que você faça o que ele quer, ele vai fazer com que você faça exatamente isso. Então, se ele quer fazer com que aqueles reis se virem contra o líder do império, isso vai acontecer.
Ele vai inculcar, Ele vai incutir no coração deles os seus propósitos, até que suas palavras se cumpram. Sabe o que isso nos apresenta? Que mais do que um Deus que governa impérios e nações, mais uma vez, não podemos esquecer que este Deus é aquele que tem o coração do rei nas tuas mãos. Assim como ele pode mudar o coração do rei, ele pode mudar os cursos dos rios. Assim, quando você tiver uma dificuldade na sua vida em relação ao seu superior no emprego, antes de brigar com ele, antes de discutir com ele, ore a Deus, porque Deus pode mudar o coração dele. Se você tem tido alguma dificuldade com o seu cônjuge, antes de ficar discutindo com ele, ficar brigando, ore a Deus, porque Deus pode mudar o coração dele. Antes de você discutir com os seus pais, ore a Deus, porque Deus pode mudar o coração dos seus pais. E assim por diante. Isso mostra que às vezes nós deixamos de buscar aquele que deveríamos buscar com muito mais frequência para resolver nossos problemas diante de nós. Mas o orgulho faz com que pessoas tentem resolver as coisas do seu jeito. Não, eu tenho que ir lá brigar, eu tenho que discutir, eu tenho que não sei o quê. Essa semana eu estava dando um curso de aconselhamento bíblico. E uma das noites eu fui questionado por uma participante. Isso acontece com frequência, mas em temas mais polêmicos. Mas ela me questionou num outro assunto, né? Eu estava falando sobre como vencer o mal como pais, por exemplo. Se nosso filho apanhou na escola, chegar no filho e falar assim: vai lá e bate também. Aí eu até falei: tem crente que faz isso com seu filho, né? Ela quer solucionar problema mandando bater. Aí ela veio e falou: eu mandei, porque a minha filha estava apanhando. E eu mandei ela morder. E a escola me chamou. E eu disse: pois, ela está apanhando também. Aí eu falei: mas irmã, você não acha que daria para vencer de um outro jeito? Não. Falei: olha, mas será que o vencer o mal com o bem não funciona? Eu falei: olha, mas eu já usei com os meus filhos, viu? E eles aprenderam a não reagir maldosamente, porque nós deixamos com Deus. Não, mas é assim. Enfim, não vou contar os desenrolar da história. Mas foi curioso ver uma crente dizendo que prefere usar o sistema de mal por mal. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Deus pode mudar o coração de quem quer que seja. Para isso, devemos simplesmente fazer a nossa parte. Nunca retribuir com o mal, crendo que Ele é o juiz e Ele fará todas as coisas perfeitamente. O fim da Babilônia, ou seja, o império antideus, é garantido. Será cumprido o plano de Deus. Deus é soberano, inclusive sobre a vontade dos reis da terra. Deus é aquele que vai inculcar no coração deles que realize o seu propósito. Então, mesmo que a prostituta se ache governante sobre os povos, multidões, nações e línguas, ela está ali só como figura, porque quem está governando tudo é Deus. Mesmo que os nossos governantes achem que é eles que estão dominando todo o nosso mundo, eles estão ali apenas como figuras. Quem governa tudo é o nosso Deus. As palavras de Deus se cumprirão perfeitamente. Então, não se envolva com ideologias, com falsos ensinos, com filosofias vãs. Cuidado com aquilo que é atrativo, sedutor, interessante, que você encontra em livros, filmes, séries, aulas de faculdade, federal principalmente, estadual também. Cuidado com aquilo que você ouve nesses ambientes. Não queira fazer parte de um sistema anti-Deus. Pelo contrário, se orgulhe da sua fé. Se orgulhe de crer em um Deus que governa todas as coisas. Sirva a Jesus. Ame-o com todas as suas forças. E fique do lado do vencedor desde já. E que assim seja. Amém. Senhor, nós somos gratos pela revelação que o Senhor nos traz por meio da Tua palavra. Podemos olhar para o futuro com toda a certeza que o Senhor estará governando cada detalhe.
Nós sabemos que, como crentes no Senhor Jesus, não seremos testemunhas terrenas desses dias difíceis que virão sobre a terra. E já te damos graças desde já, porque estaremos com o Senhor Jesus, o Cordeiro, o nosso Salvador. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Louvado seja o Senhor por isso. Queremos reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que vivamos como seus discípulos, seguidores, a cada dia, inclusive descansando nos teus planos e confiando nos detalhes do seu governo sobre todas as coisas. Pai, que essa profecia do futuro, que revela o seu poder incomparável, tranquilize o coração da sua igreja hoje, para confiarmos nos detalhes daquilo que o Senhor há de fazer. No nome de Jesus, o nosso Senhor, é que nós oramos. Amém.